Lembrando, então, o meu tema é pós-modernismo e o risco para a feminilidade bíblica. Romanos 12. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A premissa básica da minha palestra nesta noite ou tarde é a de que a mulher cristã não deve se conformar, pensar ou agir de acordo com a sua época. Isso é a premissa básica. E, obviamente, essa premissa requer algumas explicações, mas, a princípio, eu quero destacar que ela se fundamenta justamente em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século. É óbvio que essas palavras do versículo 2, dos dois versículos, elas se aplicam a todo cristão, não só a mulheres, mas também a homens. Mas eu quero pensar nessas palavras hoje, especialmente aplicando-as a vocês mulheres cristãs. Então nós vamos começar por entender o que significa não conformar-se com este mundo. Então vamos olhar para o texto. Diz o texto: não vos conformeis com este século. Vamos pensar sobre essa palavra, a palavra século, no grego aion. Essa palavra ela se refere a uma época ou uma era de uma duração indefinida, mas tem a ideia de um período, um certo período, um período indeterminado, que tem certas características espirituais e morais. Então, cada era é um tempo indeterminado que tem certas características espirituais e morais, Então, esse termo grego, aion, às vezes ele é traduzido pela expressão eternamente. Outras vezes ele é traduzido como mundo. E muitas outras vezes ele é traduzido como século. Um exemplo disso. Vamos para Apocalipse, capítulo de número 22. Versículo de número 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A palavra aparece aqui, traduzida por séculos, e aparece aqui duas vezes. Quando a gente olha para Apocalipse 22, 5, e fala sobre os servos de Deus que viverão para sempre com o Senhor e reinarão pelos séculos dos séculos, fica óbvio que o termo grego, aion, ele não é negativo em si mesmo, porque está dizendo sobre um tempo que o povo de Deus vai estar, um tempo indeterminado, que o povo de Deus vai estar com o Senhor, que vai estar reinando. Então não é um termo negativo em si mesmo. Então ele é usado também para referir-se a pensamentos e comportamentos típicos de um determinado período. Então é assim que esse termo aparece aqui em Romanos 12, 2. Ele, quando fala não vos conformeis com este século, quer dizer, não se conformem com o pensamento e o comportamento deste século, dessa época ou desse tempo, que se chocam com a verdade, isto é, que se chocam com a palavra de Deus. Um outro exemplo dessa palavra está em Mateus, capítulo 13, versículo de número 22. Vocês sabem, Mateus 13 é a parábola do semeador. Então diz assim, versículo 22, a explicação da parábola: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. No grego, é a mesma palavra que temos em Romanos 12,
2, aion. Então, aqui mundo se refere ao quê? Ao comportamento, à forma de agir determinada de uma época. Então, nesse caso, esse comportamento, essa forma de agir e pensar, sufoca, os cuidados referentes a isso sufocam a palavra de Deus. Depois, outro texto, a gente pode olhar 1 Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, no grego é a mesma palavra, que se reduzem a nada. Então, a sabedoria deste século, diz o texto, a sabedoria deste tempo indeterminado no qual há uma forma de pensar e agir peculiar. Isso é a ideia aqui. Então, Efésios 2 ainda vamos olhar. Isso é para que tenhamos uma ideia dessa palavra. Efésios 2. Aqui também o termo tem uma conotação negativa. Vamos ler o 1 e 2, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Provavelmente, ao ouvir e ler o texto, você está dizendo, já sei onde está. Aonde? Onde estaria a palavra aqui? Você vai dizer, segundo o curso deste mundo, mas não está aí não. Aí é cosmos. Está antes, no curso. Segundo o curso, ou seja, segundo a maneira de pensar, segundo os hábitos, aí está a palavra aion, então, envolvendo de uma forma negativa a ideia de pensamentos de uma determinada época, pensamentos e ações que contrariam a palavra de Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que em cada época existem pensamentos e comportamentos típicos que se opõem à palavra de Deus. A oposição, dentro das diferentes épocas, ela se dá de maneiras diferentes, porque cada época tem uma ênfase diferente. Então, vai depender, essa ênfase vai depender do local, vai depender da época, mas em resumo a gente pode dizer, em cada um desses tempos, desses séculos, dessas formas de pensar, que tem ênfases diferentes, existe uma coisa comum entre todos esses séculos, entre todas essas épocas, a saber, que todas essa forma de pensar, elas são oposição à verdade, são oposição à palavra de Deus. Então, pensando sobre o tema da palestra, nós podemos dizer que ser uma mulher cristã traz muitos desafios para cada um de vocês, para qualquer mulher, não importando a época em que essa mulher viveu. Porque cada mesma mulher, vamos dizer, no tempo do Novo Testamento, ela tem que enfrentar, não só a mulher, o cristão também, mas ela tem que enfrentar o pensamento de sua época, que é contrário à palavra de Deus. Então isso traz o desafio. Não importa o lugar no mundo ou a época, sempre é um desafio, porque sempre existe uma forma de pensar que é contrária à palavra de Deus. Agora, essa oposição para as mulheres, ela acontece não porque ela é mulher, mas porque ela é cristã. Então isso é uma coisa que nós temos que guardar bem. A oposição em relação à forma de pensar do mundo contra vocês acontece não porque vocês são mulheres, mas porque vocês são mulheres cristãs. Então ouçam as palavras do Senhor Jesus Cristo em João, capítulo de número 15, versículos 18 a 20. O Senhor Jesus Cristo diz: se o mundo vos odeia, aqui mundo é cosmos, se o mundo vos odeia,
Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, o fato de estarmos unidos a Cristo, o fato de estarmos identificados com Cristo Jesus, nos coloca em uma posição que nos torna odiáveis ao mundo. O que isso quer dizer? Nos torna odiáveis aquelas pessoas que são hostis a Deus e que manifestam essa hostilidade através de uma certa maneira de pensar e de agir que é típica de sua época. Então, por abraçarem essa maneira de pensar e agir que é típica de sua época, o mundo, as pessoas do mundo, hostilizam aqueles que se identificam com o Senhor Jesus Cristo. E uma vez que os discípulos de Cristo não se conformam a essa maneira de pensar e agir, que é hostil a Deus e a sua palavra, quando o mundo olha para os discípulos de Cristo, os olha com um olhar de ódio, de reprovação. Então é importante observar que esse tipo de hostilidade sobre a qual estamos falando, ele não vem necessariamente das pessoas que são contrárias ao Evangelho, nominalmente. Não significa que essa hostilidade virá sempre, por exemplo, de pessoas que abraçam o ateísmo ou outra religião. Não. Muitas vezes essa hostilidade virá das mesmas pessoas que estão dizendo eu sou cristã, eu sou uma serva de Deus, eu frequento a igreja, eu vou com a Bíblia debaixo do braço todos os domingos para o culto. E por que elas vão ficar hostis a outras pessoas que também são denominados de cristãos? Porque a forma de pensar e agir delas está adequada ao presente século e não ao que Deus ordena em sua palavra. Então elas abraçam essa forma de pensar comum à sua época e colocam uma maquiagem que dá a impressão que elas são cristãs, que elas estão unidas a Cristo, mas elas não querem carregar a vergonha dessa união. Então alguém que olha vai dizer, não vejo nenhum conflito com essa pessoa. Não há nada na vida dessa pessoa que cause em mim ódio. Eu não odeio essa pessoa, ela faz tudo que eu faço, ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. E esse conflito, muitas vezes, não é percebido. É como, mais ou menos, uma mulher, uma jovem, tirar uma foto de biquíni na praia e ela publicar no Instagram dizendo, olha como eu sou grata a Deus pelo corpo que Ele me deu. E ela coloca lá embaixo na foto, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Em tudo. Só que vejam, ao mesmo tempo que ela coloca a maquiagem do Evangelho, dizendo que ela é grata a Deus, botando o nome de Cristo nisso que ela está apresentando, a falta de modéstia dela é contrária à vida de gratidão que ela diz ter. Então há um conflito entre aquilo que ela está fazendo e o cristianismo. Só que ela coloca uma capa que finge ser cristianismo e não vê o conflito. Simplesmente ignora esse conflito. Então, na verdade, o que uma mulher assim está esboçando não é gratidão, apesar do versículo, é rebeldia contra o Senhor. Então, quando nós não experimentamos nenhum tipo de hostilidade, se as pessoas do mundo estão olhando para você, olhando para o seu Facebook, para o seu Instagram, conversando com você na faculdade, em outros locais, e nunca há um motivo de conflito entre você e as pessoas do mundo, provavelmente as suas palavras, seus pensamentos e seu modo de agir são bem parecidos com o do mundo, a ponto das pessoas do mundo não odiarem você em nenhum aspecto da sua vida. Não há nenhum momento que ela diz, olha, eu não concordo com isso. Não há esse conflito. Então, se nós pensarmos nos tempos bíblicos,
um dos desafios de ser um cristão naquela época, nos primeiros séculos, vivendo no Império Romano, estava ligado, por exemplo, ao culto aos deuses e o culto ao imperador. Então, vocês sabem, naquela época do Novo Testamento, do início, a vida social estava profundamente ligada ao culto aos deuses. As festas, o trabalho que um homem escolheria, a vida familiar, as reuniões familiares, tudo tinha alguma relação com os deuses. De modo, então, que um cristão naquela época, ele rapidamente se destacaria dentro da sua sociedade. Por quê? Porque a vida dele estaria desvinculada desses deuses. É por isso que no início do cristianismo, como é que os cristãos foram chamados? De ateus. Por quê? Porque eles não seguiam a esses deuses romanos e gregos. E porque eles se recusavam, então, a se envolverem no culto a esses deuses, nas suas festas, inclusive no culto ao imperador. Então, eles acabaram sendo perseguidos. Então, apesar de hoje nós sabermos que existem muitos cristãos que estão sob perseguição, por exemplo, em países muçulmanos, aqui, contudo, no Ocidente, nós não estamos experimentando perseguições. Então, o que acontece? A diferença entre um cristão e não cristão não fica tão clara como deveria ser. Então, a diferença no nosso tempo e na nossa sociedade não está entre cultuar Apolo, Mercúrio ou Diana ou cultuar unicamente ao Senhor. O desafio que nós temos é um desafio diferente. O desafio não é o culto a uma divindade pagã ou a uma religião imposta. Qual é o grande desafio que vai nos diferenciar das pessoas que não colocam sua confiança em Cristo Jesus? É a nossa cosmovisão. O que diferencia é a forma como nós pensamos e como nós agimos de acordo com esse pensamento. Então, o que é cosmovisão? Cosmovisão é uma maneira de ver o mundo. Implica, então, em ver as coisas de determinada maneira, pensar e agir de acordo com esta maneira de ver as coisas. Todo mundo tem uma cosmovisão, mesmo que não saiba a existência dessa palavra, seja um cristão ou não, todos têm uma cosmovisão. E nós podemos pensar na cosmovisão como sendo um filtro. Então, o que acontece se alguém colocar um óculos com lentes amarelas? Ele vai começar a ver todas as coisas com tons amarelos. Amarelo mais claro, amarelo mais escuro, mas tudo será, em algum sentido, amarelo. Então, cosmovisão é a maneira como nós vemos, pensamos e agimos sobre dinheiro, sobre beleza, sobre felicidade, sobre saúde, sobre casamento, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre igreja e etc. Então, cada época tem sua cosmovisão. A cosmovisão que predomina. Uma forma de ver as coisas, de pensar sobre elas, que, consequentemente, faz com que as pessoas se adaptem a ela, porque é a cosmovisão da época. Então, o presente século, ou seja, essa época em que nós vivemos, tem uma cosmovisão predominante. Isto é, tem uma maneira de ver, pensar e agir que, como nós temos visto, se choca contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus. Sobre isso, John MacArthur escreveu, abre aspas, a geração de amanhã renunciará a todos os modismos e filosofias de hoje, mas uma coisa permanecerá imutável. Até que o Senhor mesmo volte, seja qual for a ideologia que ganhe popularidade no mundo, ela será tão hostil às verdades bíblicas como foram as precedentes. Sempre é contra a palavra de Deus. Então, você, como mulher cristã, tem um desafio muito grande. Qual é? De não se conformar com a forma de ver, de pensar e de agir que é comum ao quê? A essa época em que você vive. A essa altura, podemos perguntar quais são as características específicas desta época em que nós vivemos e que se chocam com a verdade de Deus. Ou, colocando de outra forma, qual a cosmovisão predominante na época e lugar que nós vivemos? O nome que os estudiosos
chamam essa época que nós vivemos pós-modernismo. E pelo nome, vocês podem perceber, evidentemente, que o que veio antes do pós-modernismo. Fica claro, o modernismo. Então, para entender o pós-modernismo, nós precisamos ter uma ideia sobre o modernismo em si. Então, agora, me permitam uma pequena parte histórica aqui da minha palestra. Os filósofos dizem que o modernismo teve início com o iluminismo. Então, o iluminismo surgiu com uma forma de pensar que surgiu no século XVIII. Ele surgiu dentro do período chamado do Renascimento, que já tinha começado no século XIV, substituindo a Idade Média. Então, uma das características do iluminismo, no século XVIII, foi dar uma forte ênfase à razão. Então, os iluministas eles não acreditavam em explicações místicas, espirituais para as coisas. Para eles, se algo podia ser examinado pela razão, portanto, provado pela ciência, então, isso era real. E se não podia ser provado pela ciência e pela razão, eles diziam, então, não é real. Então, Deus não pode ser provado cientificamente. A alma não pode ser provada cientificamente. Então, eles diziam, não é real. Essa época, então, foi marcada por um apego à razão e à ciência. Essa época nós chamamos de modernidade. Porém, a modernidade, com todo o seu avanço na ciência, não foi capaz de oferecer respostas a todas as perguntas que os homens têm. Então, os filósofos saíram dessa para outra. Isso levou os filósofos e pensadores, por exemplo, como Immanuel Kant, que viveu de 1724 a 1804, a se questionarem. A pergunta era, será que é possível mesmo conhecer alguma coisa da verdade? Que antes eles estavam dizendo, a verdade só pode ser conhecida pela razão. Mas agora um novo questionamento, será que existe verdade de fato? E depois homens como o filósofo George Hegel, 1770 a 1831, disseram que não era necessário decidir entre aquilo que nós percebemos e aquilo que nós sabemos. Nós podemos ficar com as duas coisas. A ideia era que a verdade não precisa ser uma coisa ou outra. Ela pode ser as duas. Ela pode ser relativa. E assim começou a haver, então, uma mudança da modernidade que buscava a verdade através da razão e da ciência para outro movimento, o movimento pós-modernista, que diz que não existe uma verdade absoluta. Ou seja, o que importa não é a realidade, mas a forma como nós a detectamos, como nós a compreendemos. Então, dessa maneira, o que é bom para uma pessoa, eles dirão, não é bom para outra pessoa. O que é fútil para um, pode ser importante para outro. Então, tudo vai depender do quê? Do ponto de vista, vão dizer os pós-modernistas. Há alguns estudiosos que chamam a essa época que nós vivemos agora, na verdade, de pós-modernismo, ou de glocal, tem a ver com globalização. Mas eles têm discussões se nós já estamos nessa época ou não, mas uma grande parte dos estudiosos ainda vão dizer que nós estamos na pós-modernidade, que ainda estamos vivendo esse período. E apesar de falarmos aqui em termos filosóficos, históricos, no final das contas precisamos admitir, o pós-modernismo é uma cosmovisão. É uma maneira de ver as coisas, uma maneira de pensar, uma maneira de agir que predomina em nossos dias. Justamente, então, se nós olharmos para Romanos 12, quando diz assim, e não vos conformeis com este século, isso para nós, principalmente, quer dizer, não se adequem ao pós-modernismo, porque a ideia prevalecente em nosso tempo é justamente essa, a ideia do pós-modernismo. Então, vocês são chamadas, podemos dizer, a não se conformarem com o pós-modernismo, a não usarem os óculos do pós-modernismo, nem para pensar, nem para ver, nem para pensar, nem para agir. Romanos 12 diz, e não vos conformeis com este século. O que significa isso? Já sabemos, século, a ideia prevalecente em um tempo, no nosso tempo é o pós-modernismo. Mas o que significa não conformar-se? O verbo utilizado aqui significa
não adequar-se a uma determinada aparência ou forma. Então, podemos ilustrar isso da seguinte maneira. Imagine que você dá ao seu filho, sobrinho, neto, alguém da sua família, uma criança, uma daquelas formas de modelar para brincar na praia. Então, tem o formato de peixe, tem o formato de estrela e assim por diante. Então, você leva a criança até a praia e o menino ou a menina começa a brincar. Ele pega, ele molha a areia e ele coloca então a areia dentro de uma forma. Essa forma vai dar a aparência da areia, a aparência daquilo que é a forma. Se for uma estrela, a forma for a forma de uma estrela. Quando ele colocar a areia e tirar, a areia terá a aparência de uma estrela. Então, o material colocado na forma ganha a aparência daquilo que é a forma. Então ele coloca a areia, ele comprime a areia, então ele vai fazendo várias réplicas, peixes, estrelas e outras coisas. Mas imagine se você vê seu sobrinho, neto, filho, tentando fazer a mesma coisa com uma pedra, um pouco maior do que a forma que ele está brincando. O que você dirá a ele? Você vai dizer, não, meu filho, a pedra não vai se adequar a essa forma. A pedra não tem como se encaixar, ela não tem a mesma estrutura da areia que se modela pela forma. A pedra já tem o seu formato, ela não vai se encaixar nessa forma. Então você vai dizer, olha, a areia, ela cede à forma, mas a pedra, ela não vai ceder a esse formato. Ela já tem um formato pré-estabelecido. É exatamente isso que o Espírito Santo está nos dizendo. Não deixe que sua mente se conforme. Não deixe que sua mente seja como areia, que pode ser facilmente modelada pela forma de pensar do presente século. Mas que a sua mente seja como uma pedra, nesse sentido de que você não vai se adequar às exigências da forma de pensar da época em que você vive. Então, você não vai deixar que a sua forma de ver, pensar e agir ganhe as características da época em que você vive. Então, antes de dizer quais são os moldes do nosso tempo, aos quais nós não devemos nos conformar, eu quero destacar que o que nós veremos aqui sobre esses moldes não está apenas na universidade ou em discursos sociológicos. Essas formas de pensar, que têm relação com o pós-modernismo, elas estão em toda parte. Elas estão na literatura, elas estão nas músicas, elas estão na cultura de forma geral, estão na moda, estão nas propagandas da TV, estão nos vídeos dos vlogueiros do YouTube, estão nas séries da Netflix, estão nos filmes, estão nos posts do Facebook, nas fotos do Instagram, nas conversas com parentes e amigos, e tudo isso de uma maneira geralmente imperceptível. Agora, o mais assustador é que o mais assustador a respeito dessa forma de ver, pensar e agir, que é contrária à palavra de Deus, não é só que ela está em tudo isso, não é só que ela está fora de nós, mas o mais assustador é pensar que ela também está dentro de nós. 24 horas por dia, através de todos os meios mencionados há pouco e de muitos outros, nós somos expostos ao pensamento pós-moderno. Como vocês podem viver como uma mulher cristã em um mundo pós-moderno, sem que a maneira de viver de vocês, de ver, de pensar e agir, não seja pós-moderno? É muito difícil. Então pense. Imagine que seu pai, ou seu esposo, ou seu irmão é um mecânico. Ele abriu uma oficina mecânica recentemente. Então ele chega para você e diz, olha, eu vou comprar um macacão para trabalhar. Que cor você me recomenda? Qual cor vocês recomendariam para ele? Preto, cinza, talvez um marrom escuro, não é? Mas antes que você dá o seu conselho a ele, mas ele vai até uma loja e ele não leva em consideração o seu conselho.
Ele chega para o primeiro dia de trabalho e diz, olha, aqui estou pronto para o primeiro dia de trabalho. E quando você olha, toma um susto. Um macacão branco. Você diz, como ele pode ser tão tolo para comprar um macacão branco para trabalhar na oficina? Você imediatamente começa a imaginar o que vai acontecer. Os primeiros contatos com qualquer veículo, o macacão vai estar sujo. E por mais que você seja zelosa em cuidar desse seu parente, por mais que você use Vanish, Omo e qualquer outra marca, no final das contas o macacão não estará mais branco. Ele vai estar sujo. E você vai se acostumar com a cor que ele vai tomar. Todos nós aqui, em algum grau, abraçamos a forma de ver, pensar e agir que são próprias da nossa época, o pós-modernismo, e que são contrárias à palavra de Deus. Pode ser que em algumas coisas o que está determinando as suas decisões não é o que Deus diz em sua palavra, e sim o que o presente século diz sobre este assunto. Isso pode se dar de tal maneira que você nem percebe. E ainda mais, você pode agir dessa forma e dizer que a sua atitude é normal, ela é natural. E exatamente por viver em um mundo pós-moderno, se alguém disser, mas não é isso que a Bíblia diz, você dirá, não, mas calme, essa é a sua interpretação da Bíblia e não a minha interpretação. Eu vejo com outro olhar, com outra posição. Você relativa à palavra de Deus. Todos nós somos um mecânico trabalhando com um macacão branco em uma oficina suja. Cedo ou tarde, as coisas começam a manchar a nossa roupa. Eu não vou ter tempo de descrever e apontar para vocês quais são todas as coisas comuns ao pós-modernismo. Teria que ser um curso para fazer isso, é muita coisa. Mas me permitam citar então algumas coisas. Eu citarei essas coisas. Obviamente essas coisas não são novas. Eclesiastes fala sobre isso, não há nada novo. Mas elas ganham diferentes ênfases agora, na nossa época pós-moderna. Vou mencionar algumas coisas de maneira geral. Por exemplo, o relativismo, que diz que não existe uma verdade absoluta. Isso está muito ligado à pós-modernidade. O pluralismo, que diz que todos os estilos de vida são igualmente válidos. O pluralismo religioso, o sincretismo religioso, diz que todos os caminhos levam a Deus. O dualismo, que divide a vida entre espiritual e material. O cientificismo, que diz que a ciência é o único modo de descobrir a verdade. O ateísmo, que diz que Deus não existe. Então, existem vários ismos que estão prevalecendo. Alguns já são antigos, mas ganharam novos contornos na pós-modernidade. Eu não vou abordar todos esses ismos, mas eu quero destacar algumas questões que são perigosas para a feminilidade bíblica. Então, o primeiro perigo que eu quero chamar a sua atenção, já que a gente tem uma noção o que é a pós-modernidade, é a mentira pós-moderna de que não existe uma verdade objetiva ou universalmente aplicável. Então, o pós-modernismo diz, não existe uma verdade objetiva ou universalmente aplicável. Cada um tem a sua. Esta é provavelmente a que nós podemos chamar de a mentira mestra da nossa cultura. A mentira de que não existe uma verdade objetiva, de que não há normas e padrões e valores que são imutáveis e que são válidos para todas as pessoas, valores universais. Agora veja, quando essa mentira é abraçada em algum grau, a Bíblia ainda pode ser vista, se for uma pessoa cristã que está sujando o seu macacão com essa perspectiva, a Bíblia ainda poderá ser vista como um livro interessante. Até talvez como um livro igual as pessoas fazem com a caixinha de promessa, para ir lá, abrir em qualquer posição e dizer, Deus falou comigo agora. Mas a Bíblia provavelmente não será vista como infalível, inerrante e, ouça, autoritativa palavra de Deus. Quer dizer que ela tem o direito de dizer como você tem que viver. Então é como se na Bíblia
nós encontrássemos uma série, um conjunto de experiências de pessoas que viveram em tempos totalmente diferentes dos nossos. E aí, os pós-modernistas dirão, olha, realmente as experiências dessas pessoas foram muito importantes e válidas, nós podemos aprender alguma coisa com aquilo que lemos lá, mas nós não precisamos adotar necessariamente essas coisas como uma norma para a nossa vida. Dessa forma, há uma aproximação seletiva. De modo que sempre que a Escritura fala de algo que não se enquadra no espírito da nossa época pós-moderna, esse ensino é considerado como algo que não está vigente, que foi ultrapassado. Só diz respeito àquela época. Você já deve ter ouvido falar disso e talvez você, como um papagaio, repetiu essa frase. Algumas pessoas olharão e verão, olha, isso já está ultrapassado, isso só foi para aquela época e não tem aplicação, porque se disser que tem aplicação, desmancha todo o castelo de areia da forma de pensar daquela pessoa. Então, quando se abraça tal concepção, tem uma coisa da qual você não pode falar mais na sua vida. Se você, mulher, abraçar essa concepção a respeito da Bíblia, você não pode dizer e defender uma feminilidade bíblica. Porque a feminilidade bíblica é um padrão universal e atemporal para a feminilidade que entra em conflito direto com os pressupostos da modernidade, da pós-modernidade. Então a pós-modernidade diz, não existe padrão universal. Cada coisa na sua época, experiências não valem para a gente agora. Cada um tem a sua verdade. Mas, se você vai para a Bíblia e diz, eu quero aprender sobre a feminilidade bíblica, a Bíblia vai dizer o quê? Que a sua feminilidade tem que ser, por exemplo, como a de Sara, a esposa de Abraão. Então, que você pode dizer, como uma pessoa pós-moderna pode dizer nesta hora, a experiência de Sara foi uma, mas ela não é normativa para a minha vida. Agora eu vivo no século XXI, então eu tenho que viver como uma mulher da pós-modernidade. Um dos perigos quanto a isso é de que a pessoa pode parecer aceitar o que a Escritura diz, porque ela vai andar com a Bíblia debaixo do braço, ela vai ler a Bíblia em casa, ela vai ler a Bíblia na igreja, ela vai mencionar um ou outro texto da Bíblia, mas ao mesmo tempo vai negar as implicações das Escrituras. E uma vez que se usa aquele óculos que dá o filtro, o óculos da pós-modernidade para ler a Bíblia, essa pessoa vai ler todas as passagens já com pressupostos que não deixarão perceber as implicações e os conflitos entre a sua vida e aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, se nós pensarmos em termos do mandato criacional em Gênesis 1 e 2, imediatamente perceberemos que Gênesis 1 e 2 entra em conflito com a mente pós-moderna e com o feminismo, por exemplo. Não há como abraçar e dizer Gênesis 1 e 2 é autoritativo, é a palavra de Deus e é o padrão para a feminilidade, e de outro lado dizer serei feminista. É conflito. Não tem como. Enquanto a Escritura então mostra que ambos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus, ao mesmo tempo a Bíblia revela que eles têm papéis diferentes. Então vocês sabem, o homem foi criado para ser um subregente da obra da criação e a mulher foi criada para ser uma auxiliadora. Gênesis 2,18. Foi lido aqui. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Isso não diminui a mulher. O termo hebraico para auxiliadora é ezer. Por exemplo, a pedra de ajuda, Ebenezer, tem esse termo. E ezer, esse termo, é usado para falar de Deus. Deus é o nosso ajudador. Deus é o nosso auxílio. É o mesmo termo. Então não diminui a mulher, mas dá a ela um papel diferente. E como tal, ela então ela foi, como auxiliadora, designada. A tarefa principal para ela foi de ser esposa
e mãe. Isso é o que está no mandato criacional. O próprio nome Eva, Havá, indica isso. Em Gênesis 3:20, Adão vai dizer, ela é a mãe. Ela é a mãe de muitos. Então, nós sabemos que a negligência desses papéis, do homem e da mulher, estão ligados à queda dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Então, podemos dizer, a Eva, depois da queda, não é igual exatamente à Eva antes da queda. A Eva, antes da queda, tinha um compromisso, um caminho que ela estava seguindo, e a Eva, depois da queda, então tem lutas no tocante a essas questões do mandato criacional. Então, no Catecismo de Heidelberg, que é o catecismo adotado pela igreja onde eu sirvo, né, como pastor, tem uma pergunta que vai perguntar se Deus nos criou o homem mau. Se o pecado do homem o homem já nasceu pecador. E aí, então, lá o texto vai lembrar que o homem foi criado à imagem de Deus, sem pecado, em verdadeira justiça e santidade. E nós podemos dizer o mesmo sobre a mulher, porque o homem lá no catecismo tem a ver com o ser humano. Então podemos colocar assim, Eva foi criada à imagem de Deus, sem pecado, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ela pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Então, se nós fôssemos ao Éden antes da queda e perguntássemos, Eva, em quem está a sua felicidade? Ela diria, está em Deus, o meu Criador. Mas essa relação de Eva com Deus também implica que ela estava disposta a aceitar o que Deus lhe deu como uma vocação. Vocação tem ideia de chamado. Deus chamou Eva para cumprir uma missão. Qual? Ser auxiliadora de seu marido e a mãe dos seus filhos, os filhos que Deus lhe desse. Então, nisso consistia a vocação de Eva antes da queda. Ser esposa e ser mãe. Mas o que aconteceu na queda? Na queda, Satanás atacou não só a palavra de Deus, colocando em dúvida o que Deus falou, mas Satanás procurou subverter os papéis dados por Deus no mandato da criação. Assim, a mulher acabou ali no Éden, assumindo, por um momento, a liderança. Ela guiou seu marido, enquanto ele foi omisso. O texto hebraico vai indicar que ele estava próximo a ela, ele está vendo sua esposa sendo tentada e ele não fez absolutamente nada. Ele foi um líder omisso e negligente. Depois da queda, então, o papel da mulher e do homem ainda deveriam ser cumpridos. O mandato criacional permanece, mas tem um probleminha agora. Qual é? Eva é uma pecadora. Adão é um pecador. Então Deus, ao tratar o pecado deles, vai até o responsável. Com quem Deus falou primeiro? Deus foi até Adão e o responsabilizou. Então veja, apesar de Adão colocar a culpa na esposa, em última instância no próprio Deus, Deus o responsabilizou. Agora, observem que no juízo de Deus, em Gênesis 3, a mulher ainda tem sobre si a responsabilidade de ser esposa e mãe. Veja se não é. Gênesis 3. Vamos ler primeiro os versículos 17 a 19, que são o juízo sobre o homem. E Adão disse, visto que atentaste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O juízo ainda tem a ver com a missão. Qual era a missão antes da queda? Cultivar o jardim,
plantar, ele tinha que trabalhar. Quem pensa que o trabalho é depois da queda não leu Gênesis ainda. Bem claramente, o trabalho aparece várias vezes antes da queda. Então Deus deu ao homem uma missão. Ele é o provedor do seu lar. Ele deve sustentar a sua família. Ele deve plantar. Ele deve cuidar de animais. Ele deve cumprir o seu papel como subregente da criação. Quando Deus estabelece o juízo por causa do pecado, Deus diz, você vai trabalhar. Só que agora, o trabalho não vai ser tão fácil quanto antes. A terra agora não vai dar facilmente o seu fruto. Você vai ter que suar muito para conseguir esse fruto. Eu acho que eu estou mais ou menos nessa situação aí. Então, Deus estabelece isso. Aí agora, então, pense o seguinte. Adão foi criado por Deus. Tem o conceito de masculinidade no mandato da criação. Ele deve cuidar e guardar o jardim, cuidar do jardim. Queda. Ainda está lá o mandato da criação. Ele deve trabalhar. Ainda está lá imposta a ideia de que ele deve cumprir seu papel como homem, a sua masculinidade, por meio de trabalhar e sustentar a sua família. Agora vamos olhar para a mulher. Gênesis 3,16. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então notem, ainda estão aqui os elementos da missão que Deus deu à mulher. Você olha nos versículos anteriores, você vai lembrar que Deus diz, crescei e multiplicai. Eles deveriam ter filhos, a mulher deveria ter filhos. E ela deveria ser auxiliadora do seu marido, o papel de esposa e de mãe. A queda acontece, há uma subversão, mas quando Deus vai trazer o juízo, ele ainda coloca sobre ambos, e agora sobre a mulher, versículo 16. Você vai cumprir a sua tarefa de mãe. Só que você vai sofrer para ter filhos. Você vai cumprir sua tarefa de esposa. Só que agora, você que tentou dominar seu marido, o seu marido é que vai tentar dominar você. Então veja, houve esses efeitos, essas consequências. Então ela terá filhos com sofrimentos e dores. Ela vai ter o desejo de dominar sobre o marido, mas o marido vai dominar sobre ela. Então os papéis criacionais ainda permanecem após a queda, porém agora eles estão sendo exercidos sob o pecado e sob os efeitos do pecado. Isso é a notícia ruim. Mas agora a notícia boa. Qual é? A notícia boa é que em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós somos refeitos. Nós somos recriados. Um novo homem, uma nova mulher. Como diria C.S. Lewis, foi mencionado a princípio, os filhos de Adão, as filhas de Eva, são transformados em novas criaturas que, segundo as palavras de Efésios 4:24, são criados, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, por causa de Cristo Jesus, da sua obra redentora na cruz, nós fomos reconciliados com Deus, de maneira que tanto a masculinidade quanto a feminilidade são restaurados em Cristo Jesus ao padrão bíblico, estipulado por Deus desde quando? O Éden, a criação. Assim, podemos dizer a respeito de vocês que se você é uma mulher que está em Cristo Jesus, você é uma mulher recriada. Você é uma mulher restaurada. E talvez, usando terminologia do projeto, você é uma mulher reformada, nesse sentido de que Deus recriou você, renovou você. Você não é mais a mesma mulher. Colocando de outra forma, você é uma nova Eva, uma nova mulher, restaurada pela graça de Deus. Então, notem, vocês são chamadas para cumprir esse mesmo mandato. Para viver não como a Eva pós-queda, mas como a Eva antes da queda. Porque vocês são recriadas àquela imagem de lá. Ou seja, apesar da queda,
apesar de todas as consequências da queda, em Cristo Jesus, vocês podem cumprir seu papel como mulher, tal como ele determinou. Então podemos falar agora em termos de uma feminilidade bíblica por causa de quem? De Cristo. Só existe feminilidade bíblica por causa de Cristo. A feminilidade bíblica só pode ser vivida em Cristo Jesus. Esta feminilidade bíblica tem então como fundamento o quê? O mandato criacional. E esse padrão criacional é usado para definir na Escritura o papel da mulher no lar e na igreja. Aí é que vem a coisa que dói mais. Porque isso, então, vai bater como um martelo em cima dos pressupostos da modernidade, da pós-modernidade. Então, vamos ler, por exemplo, 1 Coríntios 14. Já prevejo aqui, eu sou profeta, estou prevendo que vai ter perguntas depois sobre esse texto. 1 Coríntios 14. Versículos 33 em diante. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então aqui está falando do culto. Como deve ser no culto, a ordem no culto. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também, o quê? A lei o determina. Que lei? Não existe lá na lei de Moisés uma regra determinando isso diretamente. Então como é que determina? Gênesis 1, 2 e 3. A ordem da criação e a ordem da queda. A lei é que... Então, se nós perguntarmos assim, Paulo, da onde você está tirando essa ideia? O que ele diria? Paulo, você está tirando essa ideia da sua cultura, da sua época, do seu tempo? O que Paulo responderia? Estou tirando da fundamentação do mandato criacional. Estou tirando da ordem que Deus deu a princípio ao homem e à mulher. Essa ordem é a razão para as coisas no culto funcionarem desse jeito. E vejam que Paulo diz no versículo 33, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, essa questão aqui não era só na igreja em Corinto, mas em todas as igrejas dos santos. E aí ele vai dizer no versículo 35, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E, porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós e veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento de quem? Do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Agora vamos... Então, o que ele está colocando aqui é a razão para que a mulher não exerça o ensino no culto, qual é? A lei, o que determina a lei, Gênesis 1, 2 e 3, o mandato da criação. Agora vamos para outro texto. 1 Timóteo, capítulo 2. Então, o que é que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 14? Ele está apontando para o mandato da criação. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, mulheres, vocês foram salvas em Cristo Jesus. Então, vocês têm que viver as implicações do quê? Do mandato criacional. Agora veja 1 Timóteo, capítulo 2. De novo, qual é o assunto? O comportamento aonde? A epígrafe diz, no culto, né? Versículo 8 fala sobre os homens, versículo 9 até 15 sobre as mulheres. E então diz, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas.
A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Por quê, Paulo? Porque você está abraçando conceitos de sua época, Paulo? Não. Qual a razão? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele está recorrendo ao quê? À criação. Segundo, o versículo seguinte. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. De novo, ele está recorrendo agora ao quê? A Gênesis 3. Então ele está dizendo, a razão para o que eu estou dizendo acima é que isso é uma implicação da feminilidade bíblica e dos papéis que Deus deu a homem e mulher, tais como eles são apresentados no mandato da criação. Então o homem foi criado primeiro e depois a mulher. A mulher foi enganada primeiro e depois o homem. Então a ordem da criação e a ordem da queda levam a essas implicações. E por último ele diz, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. Então, se nós fôssemos pensar aqui sobre aspectos da feminilidade bíblica que se apresentam aqui, primeira coisa que nós teríamos que dizer, que a feminilidade bíblica não está focada na aparência exterior. As 3 palavras que aparecem. Quais os cuidados que uma mulher piedosa tem quanto a isso? Decência, modéstia e bom senso. Versículo de número 9. Em outra ocasião eu vou falar sobre esse texto lá, na palestra que vai ter na Igreja em Paulista. Uma feminilidade que reconhece a verdadeira beleza. Qual é a verdadeira beleza? Versículo 10. Boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, é uma feminilidade que não está focada meramente na beleza exterior, mas está preocupada, antes de tudo, com boas obras e viver de uma forma piedosa. Também devemos dizer, é uma feminilidade que demonstra submissão, não assumindo a autoridade de homem, por exemplo, no culto, através de pregar e ensinar. Versículos 11 e 12. É uma feminilidade que reconhece criação e queda em suas implicações. E por fim, versículo 13 e 14, por fim, é uma feminilidade que cumpre sua missão. Como o quê? Versículo 15. Como mãe. Veja que isso reporta a Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis. Então, perceba, a missão foi dada antes da queda, a missão é dada depois da queda, e agora a mulher salva em Cristo Jesus diz qual é o papel dela. A resposta: deve cumprir sua missão como mãe. Agora, ela não vai glorificar a Deus simplesmente sendo mãe, porque ela também precisa, essa missão só é cumprida em Cristo Jesus. Por isso diz, se ela permanecer na fé e amor e santificação com bom senso, que são frutos da salvação. A mente pós-moderna dirá o que sobre esses 2 textos? Que eles não se aplicam aos nossos dias. Eles dirão, essa experiência foi uma experiência de Paulo. Foi Paulo falando, foi a experiência das mulheres no passado. Se alguém começa a dizer que foi Paulo falando aqui, por exemplo, nesse assunto, terá também outro que dirá, olha, quando a Bíblia fala de homossexualidade, não é a ordem de Deus, mas é só o quê? O preconceito do apóstolo Paulo. Alguns dirão, é machismo de Paulo. Outros dirão a respeito de homossexualismo. É homofobia de Paulo. Então, como vamos saber o que é Paulo e o que é Deus? Na verdade, não é Paulo. Tudo é a palavra de Deus. Nos escritos paulinos é o que a igreja cristã confessa. Então, se nós vamos ficar pincelando e dizendo, aqui foi Paulo, aqui foi o Espírito Santo, aqui foi Paulo, o que nós vamos fazer com a Bíblia? Temos que pegar uma tesoura e ficar cortando aonde é e onde não é a palavra de Deus. Mas o fato é que a própria Escritura diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda ela. Não tem essa coisa de Paulo e... Eu, por exemplo, muitas vezes na pregação, quando faço citação da Escritura, eu digo assim, conforme o Espírito Santo disse.
Porque não é só Paulo que está dizendo, é o Espírito Santo, é Deus falando. Então, as pessoas pós-modernas dirão, essa foi a verdade de quem? De Paulo. Essa foi a verdade dos tempos bíblicos. Mas agora tudo mudou, estamos numa nova época, não é mais a nossa verdade. Então, este é um dos grandes perigos da pós-modernidade para a mulher cristã. Qual? Relativizar, poxa, quase não sai. Relativizar, porque eu escrevi errado aqui. Relativizar o que a Escritura diz sobre a feminilidade para que a sua fé não entre em conflito com a feminilidade bíblica. Então, vamos dizer assim, a mulher tem uma feminilidade que ela vive e tem a feminilidade bíblica. E essas duas feminilidades não se encaixam. Então ela tem que dizer que uma das duas é falsa. Qual que ela vai dizer? É da Bíblia. Isso aqui foi Paulo, isso aqui foi fulano, isso aqui não vale mais. Esse padrão não vale mais. Isso é, então, a primeira mentira pós-moderna de que não existe uma verdade objetiva ou universalmente aplicável. O segundo perigo, eu disse que eu só posso mencionar alguns perigos. Então, esse é o segundo e último perigo. Segundo perigo, que eu acho que já até, nem sei a hora. Segundo perigo, o egoísmo pós-moderno faz que a mulher busque independência. Então, o que é o egoísmo? O egoísmo é a decisão de priorizarmos sempre os nossos próprios valores, direitos, interesses, ignorando os valores, interesses e direitos do próximo. É claro que egoísmo não é algo novo, não é da pós-modernidade. Egoísmo está em Gênesis 3, desde o início. Egoísmo é algo que então está, depois da queda, vinculado à natureza caída dos seres humanos. Agora, existem certas peculiaridades do egoísmo que se manifestam nessa época do pós-modernismo. Para entender isso, precisamos de novo de um sobrevoo na história. Até o iluminismo, ou seja, na modernidade, a sociedade ela estava estruturada à ideia de pertencer a um grupo, uma família, uma cidade ou alguma coisa, um reino, por exemplo. Então, antes do iluminismo, essa era a ideia. A pessoa se considerava pertencente a um grupo, família, cidade ou reino. Então, isso era o pensamento predominante naquela época. Então, a pessoa faria sacrifícios pelo bem de quem? De todos. Não era todos que faziam isso, mas a ideia predominante era essa. Então, um rei poderia chegar para sua filha e dizer, minha filha, você vai casar com o filho do rei fulano de tal. E ela se casaria por que razão? Por causa do reino. Ela era treinada para pensar assim. Então, cuidado quando você está assistindo filmes que vão sempre colocar a mulher rejeitando isso. Isso é anacronismo. Pega o pensamento pós-moderno e joga na moça lá do século 13, 14, 15, como se ela pensasse como uma mulher do século 21. Isso é anacronismo. Então, não é isso não. Então, geralmente, as moças se submetiam porque elas estavam pensando não nelas, mas no reino, na nação, no povo, na família. Por isso havia muitos casamentos arranjados, e as mulheres se submetiam a esses casamentos arranjados. Com o iluminismo, os valores como liberdade e igualdade começaram a ter grande importância. A ideia, então, era de que o homem deveria ser liberto de todas as amarras sociais e ele, então, se tornaria bom se ele se livrasse das amarras sociais. Então, desta forma, as sociedades foram se tornando menos coletivas e mais individualistas. Então, o lema mudou de um por todos para todos por um. O que era importante agora era o individualismo. E o individualismo se tornou uma das marcas do modernismo. Isso não acabou com o coletivismo, mas criou uma tensão entre o coletivo e o individual. Isso é o tipo de tensão que você pode ter ainda hoje. Por exemplo, imagine que uma amiga lhe convide, olha, eu estou com R$100 aqui, ganhei R$200 de prêmio numa loja e quero te presentear com 100. Aí você, opa,
mas tem que ir no sábado próximo às 18 horas. Aí você, vamos lá. Aí seu esposo, se você for casada, ou seu pai diz, olha, próximo sábado às 18 horas na casa da mamãe. E tem que ir, senão ela vai ficar muito chateada. Então você tem duas coisas. O seu interesse de ir com sua amiga ou ir no aniversário da sua sogra ou da sua avó. Qual coisa você vai fazer? Você tem o interesse da família, se não for vai ficar muito chato, ou o seu interesse pessoal. Você vai colocar na balança e vai querer saber o que você vai perder aí, uma coisa ou outra. Isso é o tipo de conflito que havia na modernidade. Então veja, antes da modernidade, qual era o pensamento? O indivíduo se submete ao coletivo. Na modernidade, qual é o pensamento? Tem o contraponto. Algumas vezes eu vou assumir a individualidade, outras vezes eu vou pensar na coletividade. Quando chega na pós-modernidade, não se ressalta mais a necessidade de conciliar o conflito entre o coletivo e o individual. Na pós-modernidade, não há preocupação com o coletivo. Qual é a regra? Cada um por si. Dizendo de outra forma, cada um no seu quadrado. Então, cada um procura o quê? Os seus próprios interesses, sem levar em conta o que os outros dizem, o que os outros pensam e as consequências do que você faz para os outros. Então, muitas mulheres vão dizer assim, eu não estou nem aí para o que os outros estão dizendo. Por exemplo, uma mulher, ela larga o marido. Aí ela bota lá no Facebook, larguei, tal, tô solteira. E aí ela ainda bota lá, porque sabe que o pessoal vai criticar, ela ainda bota lá, olha, e já vou avisando, eu não me importo com as críticas, não me importo com o que ninguém fala, o importante para mim é que eu estou feliz. O que vocês acham que vai acontecer no comentário? Dependendo do nível de amizade, a maioria das amigas dirá, oh, querida, você está linda, maravilhosa, isso mesmo, o que importa é ser feliz e tal. Ninguém pensa nos filhos, no que aconteceu com o marido, a relação com a igreja, o nome de Cristo. Só o que está em foco é a felicidade dessa mulher. A felicidade dessa mulher parece que se torna o sol, no qual tudo deve girar ao redor dela, tudo deve se encaixar no padrão e no desejo de sua própria felicidade. Desse modo, então, a liberdade desempenha um papel fundamental nesse tempo pós-moderno. A mulher dirá, faço o que quiser com a minha vida e você não tem nada a ver com isso. Não me importa o que os outros pensem ou digam, nem tampouco se aquilo que eu faço prejudica alguém em algum sentido. O importante é isso, meu prazer, meu contentamento, minha liberdade, minha felicidade. Ao lado disso, está o desejo também de ser diferente. Isso também tem a ver com egoísmo. As pessoas começam a considerar, é muito chato e opressor ser obrigado a agir como todo mundo age. E aí, dentro da ideia da individualidade, há uma tendência pós-moderna de ressaltar, isso sempre existiu, mas há novas nuances na pós-modernidade, a pessoa fica com o desejo de ressaltar, de se destacar, de fazer algo que nunca ninguém fez. E aí começa a vestir um tipo de roupa que ninguém nunca veste, pinta o cabelo de uma cor que ninguém pinta, corta o cabelo de um jeito que ninguém corta, usa um esmalte da unha que seja totalmente diferente, para ficar diferente de todo mundo. Então, faz coisas para se destacar e dizer, eu não sou como a massa, eu sou diferente de todo mundo. É interessante observar que a pessoa que está pensando assim, seja homem ou mulher, vai pensar da seguinte forma, eu estou indo contra o sistema, eu estou pensando por mim mesmo, por mim mesma. Eu sou original, eu sou singular. Mas, na verdade, essa pessoa está apenas reproduzindo como um papagaio aquilo que a pós-modernidade, a cosmovisão predominante da nossa época diz. Então ela está bebendo de novela, de filmes, de séries, de internet, de vlog, de Facebook, e bebendo, e de repente diz, eu sou original. Eu sou diferente. Então, neste caso, a maneira de pensar já está sendo moldada
por uma forma que é contrária à palavra de Deus. Essa forma de pensar egoísta, que vai ter consequências na forma como essa mulher vê as coisas, como ela pensa e como ela age. E lógico, isso vai atingir em cheio o quê? Se ela for casada. Vai atingir o seu casamento. Se ela tiver filhos, vai atingir a criação de filhos, a forma de lidar com dinheiro, a forma de vestir, os objetivos da vida. Assim sendo, então, um dos ideais, pensando em individualismo, um dos ideais da mulher pós-moderna, qual é? É o ideal da independência. Ela quer ser individual e completamente independente. Então, qual é o mantra que a mulher que se repete? O mantra que ela deve ser livre, que ela deve ser independente, que se ela casar, mesmo assim, isso é repetido a exaustão, que até parece uma coisa normal, mas que é contradizente à Escritura, batendo na mesma tecla. Então, as moças são educadas para ver a educação como um instrumento para alcançar o quê? A independência. Ao mesmo tempo, no nosso tempo, os rapazes são encorajados a viverem uma vida sedentária, ociosa e viciados em jogos. Então as mulheres começam a se destacar. Você vai encontrar moças, e aqui tem várias delas, isso não é uma crítica ao fato de vocês estudarem, é apenas uma constatação. Várias moças, 25, 26, até 30 anos, que não se casaram ainda, porque não acham um rapaz com essa idade. E aí elas vão estudando, elas estão buscando crescer, e às vezes não é nem por esse mesmo motivo que eu estou falando aqui, podem ser motivos corretos, elas querem estar treinadas para servir. Mas de qualquer jeito, enfatiza-se o quê? Que enquanto isso, o rapaz lá, com barba na cara, 28 anos, só no videogame, a mãe dele acorda ele meio-dia, só vida boa, ele não desperta, porque a cultura está injetando isso para acabar com os princípios da masculinidade e o feminismo desenvolver. Então, essa moça vai ser encorajada a, vai lá, você tem que ser livre, você tem que ser independente. E isso parece funcionar, quando ela casa, até um certo tempo. Enquanto o romantismo durar, enquanto o casamento não tiver problemas, ela vai estar numa boa. Eu tenho a minha educação, eu estou aqui ganhando meu salário, tenho meu marido aqui, tudo está se encaixando perfeitamente. Mas, quando os problemas no casamento aparecerem, qual é a solução mais rápida? Separar. E ela vai dizer, tá vendo? Porque eu tinha que ser independente, porque eu não fico dependendo de homem nenhum. Então, observem que uma mulher que se deixa moldar por essa forma de egoísmo, individualismo, ela não consegue pensar em termos coletivos, mas unicamente em quem? Nela mesma. Ela não vai ter medo de se separar do marido, mesmo que isso traga prejuízos a ele. Ela não vai ter medo de se separar, mesmo que prejudique seus filhos, mesmo que envergonhe a igreja, mesmo que o nome de Cristo seja envergonhado. O que importa o que os outros pensam? O que importa se eu vou sofrer disciplina na igreja? O que importa, quando sofrer, né? O que importa algumas dificuldades que meus filhos vão passar? O que é tudo isso diante da liberdade que eu tenho direito? O que é isso frente à felicidade que eu tanto almejo? E dirá, eu tenho direito de ser feliz. É minha liberdade. Ela vai dizer, eu não posso viver sob a opressão do coletivo que se opõe ao divórcio, eu sou livre. Esse pensamento egoísta, ele é cultuado em nossa cultura. E como muita gente bate palma para isso, fora e dentro da igreja, isso faz parecer para muitas mulheres que isso está absolutamente certo, que isso não tem contradição nenhuma com o evangelho. E para as mulheres, o feminismo vai ajudar a reforçar essa cosmovisão. Então, pergunta, por que fazer uma faculdade? Por que trabalhar fora? Por que se casar? Por que não se casar? Por que evitar filhos? E a resposta sempre vai ser liberdade, independência. Há um culto à individualidade.
E se busca essa singularidade. Então, quem nasce já na pós-modernidade nem se dá conta dessas mudanças, já nasce assim, com esse viés de pensamento ao seu redor. Acha normal o culto cada vez mais fanático ao indivíduo. Considera normal, por exemplo, a busca frenética pelo sucesso. Você olha, se você ligar a televisão um segundo, o que você vai ver para todo lado? Pessoas que querem sucesso rápido. Você vai observar esses programas de calouros, essas coisas todas, o que eles querem? Sucesso, fama, dinheiro. Essas pessoas consideram normal essa busca desenfreada por essas coisas. Há uma preocupação exagerada com a própria pessoa. A pessoa busca crescer, mas não é para servir. É para se desenvolver e ganhar mais, e ser mais reconhecida, e ser mais livre. A pessoa busca uma saúde perfeita. Mas pensando só em quem? Em si mesmo. Busca um corpo perfeito. Mas vejam, a feminilidade bíblica ela não é egoísta. A feminilidade bíblica tampouco é independente. Então perceba, se você é uma mulher a quem Deus concedeu a bênção do casamento, você é chamada a vestir-se de humildade para servir a Cristo como auxiliadora de seu esposo. E veja, assim como a igreja não é independente de Cristo, a mulher cristã não almeja ser independente de seu marido. Porque isso seria contra o Evangelho. Efésios não diz que o marido tem que representar Cristo e a mulher representar a igreja? Se você vier a estudar e trabalhar, o fim não será o mesmo fim do mundo. O objetivo tem que ser outro. Então notem, o problema não é trabalhar. O problema não é estudar. É as razões, as motivações do seu coração. O que lhe motiva? Pensamentos bíblicos ou pensamentos pós-modernos? Então, se você é uma mulher cristã e quer estudar e trabalhar e crescer profissionalmente, se isso lhe é possível, isso não vai ter relação com desejo por liberdade e independência, mas com serviço e auxílio. É bem diferente. A mulher cristã sabe que ela foi unida a seu marido como a igreja foi unida a Cristo. Ela sabe que aquilo que Deus ajuntou, ninguém deve separar. Ela quer cumprir a missão, a vocação que Deus deu a ela como Eva. Ela quer cumprir a missão e a vocação do chamado soberano estendido por Deus, para ser esposa e para ser mãe. Ela sabe que os frutos da graça de Deus na vida de uma mulher devem incluir aquilo que se lê em Tito 2, 4 e 5. Coisas como amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido. E agora veja, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando uma mulher não se sujeita ao seu marido, ela é uma pregação ao contrário. Ela é anti-evangelização. Ela acaba sendo uma missionária ao avesso. E isso vem à frente de tudo. Isso vem acima dos seus estudos, do seu trabalho, vem acima da própria mulher. Por quê? Porque ela lembrará as palavras de Filipenses 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se isso é verdade na igreja, quanto mais no lar. Ela sabe que isso é verdade nos outros relacionamentos e sabe que isso deve ser verdade em seu casamento. Mas isso não é uma verdade só para as mulheres casadas. As mulheres solteiras também têm um chamado. Se Deus concede a uma mulher a bênção e o dom de permanecer solteira, ou a bênção de estar solteira por um tempo, isso é uma bênção e um dom, isso não é para essa mulher solteira viver independentemente. Não é. A irmã Morgana já leu a princípio aqui. O quê? 1 Coríntios 7, que ensina o quê? Que uma mulher ou um homem, nós estamos falando de mulheres, uma mulher que
recebe o dom para permanecer solteira, qual o objetivo? Consagrar-se ao Senhor. Só que consagrar-se ao Senhor significa também consagrar-se a quem? Ao próximo. Servir o próximo. Então a mulher solteira, se ela diz assim, eu estou solteira, então só vou me dedicar aos estudos e eu vou fazer isso, doutorado e tal, só vai na direção do crescimento o quê? Pessoal. E renega o chamado de Deus para servir, ela está agindo não como a Bíblia ordena, mas como a mente pós-moderna coloca as coisas. Então, mesmo neste caso, ela estará agindo, se ela não age biblicamente, estará agindo com egoísmo. Então, o chamado mesmo para a mulher solteira é o chamado para a mulher casada. O verbo é o mesmo, servir. A mulher solteira é chamada para servir, a mulher casada é chamada para servir. E a lógica por trás disso, a respeito das solteiras, é que as solteiras têm muito mais disponibilidade para servir. E eu hoje estava pensando sobre isso e fiquei pensando, rapaz, se isso é verdade, e nós cremos que é, isso quer dizer que os rapazes e moças da igreja deveriam ser as pessoas que mais servem. Porque eles têm mais tempo. É o que a Bíblia diz, eles devem servir. Então, queridas irmãs, como eu disse a vocês, eu não ia ter tempo de tratar dos diferentes perigos da pós-modernidade contra a feminilidade bíblica, mas o mais importante para vocês é o seguinte, que vocês reconheçam que o pós-modernismo é uma forma de pensar e agir da nossa época, aion. Que os elementos do pós-modernismo são contrários à palavra de Cristo. São contrários a Cristo e à sua palavra. Que eles são contrários à feminilidade para a qual vocês foram criadas. Portanto, vocês não devem permitir que a vossa maneira de pensar e agir seja moldada pelo pós-modernismo. Não vos conformeis, diz a Escritura. Mas então perguntamos agora, como ter um macacão branco, limpo, trabalhando em uma oficina suja? Há alguma resposta para isso? Lá na mecânica do seu tio, seu pai ou do seu esposo? Não. Não há sabão em pó que dê jeito. Mas aqui tem uma resposta. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A maneira de pensar muda. Você não precisa conhecer cada detalhe da pós-modernidade para evitar a pós-modernidade. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre o ser mulher. E na medida que sua forma de pensar for bíblica, sua mente não vai se encaixar de modo nenhum na forma do pós-modernismo ou de qualquer outra ideologia ou filosofia. Então, isso mostra que como mulher cristã, você precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Para isso, você deve estar em uma igreja onde haja pregação fiel. Você tem que estar ouvindo o evangelho e não historinhas da carochinha. Vocês têm que estar ouvindo alguém abrir a Bíblia, explicar a palavra de Deus e não dizer a você toda semana a mesma coisa. Sua chave da vitória está chegando, é grande a tua bênção, é não sei o que, sempre a mesma coisa. Pode abrir em qualquer livro da Bíblia e vai dar no mesmo caminho. Parece Roma. Pô, sempre lá. Bênção, vitória, chave, só isso. Onde está o evangelho? Paulo diz que pregou todo o desígnio de Deus aos irmãos lá da cidade de Éfeso. Uma mulher cristã precisa ouvir não uma parte do evangelho, não a parte sobre vitória, mas todo o evangelho, todas as implicações da palavra de Deus. E você então tem que estar ouvindo pregação fiel, e estar sob pastoreio fiel, mas você também tem responsabilidade. Porque pode ser que você está ouvindo pregação fiel, está sob pastoreio fiel, mas está acomodada. Você não pode ficar acomodada. Você tem que buscar crescer. Você tem que ler bons livros, ler as escrituras, estudar não com fins meramente especulativos, né? Quero descobrir o que ninguém descobriu. Não. Você tem que ir à palavra de Deus e perceber as implicações da palavra de Deus para a sua própria vida. Que o Senhor Deus conceda tal coisa a vocês.
Que ao mesmo tempo vocês não caiam no perigo da pós-modernidade, não permitindo que suas mentes sejam moldadas por essa forma de pensar. Que a Escritura renove o vosso pensamento continuamente, para que vocês vivam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.